fala é o Profi trazendo mais vídeo pra vocês. E hoje mais um vídeo aqui na nossa série de guia dos itens. Hoje eu vou explicar os itens de tanque, né, os itens de defesa, né, pessoal? Porque os itens eu já expliquei sobre os itens de as botinhas, eu já falei sobre os itens de dano físico e hoje eu vou falar sobre os itens de defesa, né? E vamos lá, esses itens aqui talvez sejam um dos maiores, porque ele é bem, vamos dizer assim, complicadinhos. Mas vamos começar com eles. Luz da Aurora. 10% de redução de recarga, 240 de armadura e 150 de vida por a cada 5 segundos. Então, dentro de 5 segundos você vai recuperar 150 de vida. E ele tem a passiva Aurora, causar dano a heróis inimigos com ataques básicos ou habilidades concedem um escudo que anula 250 a 530 de dano a si e do colega de equipe com menos vida nas proximidades por 3 segundos. Tem um tempo de recarga de 10 segundos. Como eu tô falando aqui, isso que eu vou falar pra vocês agora é muito importante. Pessoal, eu não tô aqui pra, explicar como você deve ou não buildar. Entendeu? Eu não tô aqui pra explicar como... Então, pessoal, eu não tô aqui pra explicar pra vocês como vocês devem ou não buildar, mas vamos lá. Uma coisa que eu vou ensinar aqui pra vocês é o seguinte. Alguns itens compensam você buildar itens quebrados, tá? Se você tanque suporte, você normalmente vai querer buildar itens quebrados. Ó, por exemplo aqui, núcleo de energia, o próprio item da luz aurora que eu acabei de falar. Isso aqui, ó, é couraça do protetor, lâmina escamosa, manopla da ortiga. E isso aqui, ó, que é a couraça do Cavaleiro das Trevas. Pra quem não tá entendendo, pessoal, é isso que eu vou falar pra vocês. Normalmente, quem builda esses itens, e por que eu tô explicando isso agora, nesse momento? Pessoal, normalmente quem faz muito item de tanque são suportes, porque os itens de tanque, eles são os itens com maior utilidade do jogo. Eles trazem muita utilidade, e principalmente para ajudar os lutadores, alguns magos, assassinos, até os próprios tanques, né, e suportes, no geral, eles vão fazer isso. Mas vamos lá, explicação dada, eu vou voltar a falar sobre a luz da aurora. Pessoal, a luz da aurora, quem vai fazer são suportes e tanques. Ah, meu prof, por quê? Só pela passiva do item. Suporte mago, às vezes algum mago que quer trazer mais utilidade pro time e tem espaço na build dele para fazer isso, ele vai fazer a luz da aurora. Por quê? A função da luz da aurora, hoje eu falo que é um dos itens de tanque mais quebrados do jogo, por conta desse escudinho. E por quê? Quem vai fazer ela? Suporte. Normalmente são suportes tanque e alguns suportes normais. Como eu falei, alguns magos podem fazer, assassino, qualquer coisa que possa te ajudar ou queira trazer utilidade pro time. Esse item aqui é muito feito, tanto que, ó, tá vendo meu Liangzinho? Ele é suporte, faz suporte, né? Então ele tem a luz da aurora. Por quê? Como eu falei, você causa dano no inimigo, você ganha um escudo e dá escudo para um aliado. Isso aqui é muito forte, tá? Isso dá muita utilidade e também gera muita sobrevivência. Quando é que eu não vou fazer esse item? Quando tem muito dano verdadeiro no time inimigo, porque dano verdadeiro ignora escudo. Mas fora o dano verdadeiro, esse item aqui é sempre muito bom. Lembrando, o custo-benefício dele é muito alto. Próximo item é a capa abrasante. E só voltando aqui, se você fechar a capa do esplendor, você já ganha a passiva da aurora, que é, como eu falei, para os suportes. Se você fizer esse item quebrado, às vezes vai dar mais vantagens, né? Porque a capa da aurora, ela já te dá o escudinho, dá menos, mas ela já te dá algum escudinho, né? Então já ajuda demais. Voltando aqui, capa abrasante, ela é feita aí com o núcleo de energia, que é bem importante explicar, porque ele tem uma passiva chamada conflagração.
Queima os inimigos no alcance de 400, 400 no caso é a medida de metros, né? 400 metros dentro do jogo, no caso. E ele causa 1% da sua vida máxima de dano, tá? Ele fala isso aqui, só que isso aqui é importante se dizer. É 1% da vida máxima. Então, quanto mais vida você tiver, mais dano esse item causa. Da vida máxima de dano a tropas e monstros. No caso, a de dano mágico em área. Então, tipo assim, dentro dessa de 400 vai causar esse dano. E a tropas e monstros ele causa o dobro de dano. Você vai fazer esse item para dar push de wave. E quando você melhora ele, você faz a capa abrasante. Capa abrasante, 240 de armaduras, 1000 de vida. Ele tem a passiva, só que em compensação de ser 1%, ela é 1,5% da sua vida máxima de dano. Só que aí que entra um ponto. Quando você faz a capa abrasante, ela ganha mais uma passiva, chamada ferimento. Quando um inimigo for atingido por um efeito de queimadura, reduz a recuperação de vida e o roubo de vida físico dele em 35% e dura 2,5 segundos. O que significa? Corta a cura. Principalmente que tá vindo um suporte aqui, esse item aqui vai ser os itens mais metas, tá? Tá vindo um suporte aqui em fevereiro que ele vai ser baseado basicamente em cura, então esse item aqui vai ser muito quebrado. Mas vai ficar muito forte quando essa passiva de ferimentos. Quarta coisa vão ser bem mais úteis, né? Mas voltando, esse item aqui é muito bom. Quem vai fazer ele? Suporte tanque. Suporte tanque. Não adianta você pegar um suporte maguinho e fazer esse item. Não vai dar certo. Quem faz esse item é suporte tanque, lutadores de dano físico e lutadores de dano mágico. Ou quando você pega um campeão que por padrão é um campeão bom, você quer fazer uma build de tanque, por exemplo assim, Musashi, Lan, são dois campeões bons da UA também, você pode fazer esse item aqui que vai te ajudar muito, tá? Lembrando, esse item aqui é bom, mas ele foi nerfado, então ele não tá tão bom como ele era. Próximo item, Premonição Sinistra. Isso é importante que eu tenho que explicar o item quebrado dele, que é a Couraça do Protetor, dá 210 de armadura, que para um item dá muita armadura. Ele tem a passiva chamada Aço Frio. Ao sofrer dano, reduz a velocidade de ataque do atacante em 15% por 3 segundos. E quando você faz o item completo, ele se torna aí a Premonição Sinistra. Que tem a passiva dele se mantém, a passiva Aço Frio, só que ela recebe uma melhoria. Ao receber dano, reduz a velocidade de ataque em 40% e a velocidade de movimento em 10% por 3 segundos. Pra quem não tá entendendo, basicamente o cara começou a te bater, você vai tirar a velocidade de movimento dele e vai tirar a velocidade de ataque dele. Pra quando eu vou fazer esse item? Contra atiradores. Contra a maioria dos atiradores você vai fazer a Premonição Sinistra, porque isso ajuda muito o seu campeão, tá, pessoal? Esse item, ele foi feito contra atiradores. Quem faz ele? Normalmente vão ser os top lanes e suportes tanque. A jungle também pode fazer esse item, mas como eu falei, normalmente eles não fazem. Quem faz isso aqui é o pessoal que joga na top lane barra lane do barão. No caso não é barão, é top lane ou a lane do Overlord, né? Dragon Overlord. O que você vai fazer esse item aqui, tá? Ou você vai ser um suporte tanque para fazer esse item. Lembrando, a função dele é reduzir dano de ADCs, né? Já que eles vão bater menos em você e vão correr menos de você, tá? Próximo item, Broquel Glacial. Ele é feito com a Couraça do Protetor e com um item novo, que é o Escudo de Gelo, mas ele não tem passivo, é só a Couraça do Protetor. E aí, quando você pode ir tanto para Premonição quanto para ele, lembrando, não faça os dois juntos, porque a Premonição Sinistra e esse item vão ter passivas... Na verdade não, eles não anulam a passiva porque não é a mesma, mas você pode fazer os dois juntos. Só estou falando caquinho. Mas vamos lá. Broquel Glacial. 20% de armadura. 20% de redução de recarga. 500 de mana, 360 de armadura. E ele tem a passiva Choque Gélido.
dispara uma explosão de gelo ao perder 10 ou mais da sua vida atual em um único ataque, causando 100 a 250 de dano mágico aos inimigos no alcance e reduzindo a velocidade de ataque deles em 15% e a velocidade deles de movimento em 30% por 2 segundos. Tempo de recarga dele 2 segundos. Então, vamos lá. Esse item aqui, ele já pede pra mim explicar uma coisa importante pra vocês. Nos MOBAs existe uma coisa chamada coeficiente de vida. Prof, o que é o coeficiente de vida? O coeficiente de vida, ele é basicamente ele fala que quando você tem o quanto a sua vida vale em comparação com suas resistências. Isso também vale para as resistências, porque quanto mais atributo de resistência você tiver, menos eficiente ele fica. Agora, quanto mais HP você tiver, é a mesma coisa. Só que quando os dois eles estão, vamos lá, muita armadura, muitas resistências junto com muita vida, ele se chama de coeficiente de vida, né? Que é basicamente você vai estar meio que equilibrando tanto suas resistências quanto o seu HP, né? Mas voltando aqui, por que eu expliquei isso pra vocês? Simples, porque esse item aqui, vocês vão ver, ele não te dá armadura e ele tem uma passiva que precisa que você perca HP. Você precisa perder HP pra usar essa passiva. Ah, lembrando, eu esqueci de falar uma coisa, tá? Por que eu tinha confundido por ter falado desse item com a premonição? Pra quem não sabe, se o cara te bater com a premonição e você estourar isso aqui, você vai juntar os 40% de velocidade de ataque que o cara já tá perdendo. Ele vai anular esses 15% que ele tá de velocidade de ataque desse item. Mas em compensação, esses 15% esses 10% de velocidade de movimento perdida vai virar 30% por conta desse item, tá? Então meio que uma passiva anula uma parte da outra. Porque pra quem não tá entendendo, tipo, os controles de grupo, eles podem se anular se um controle for maior que for, tipo, o efeito for maior que o outro, tá? Mas eu não falar. Esse item você precisa de vida pra poder ativar o efeito dele. Quem faz esse item? Lutadores do top e suportes, tanques e os suportes fadinhas também podem fazer esse item, já que esse item ele dá a redução de recarga. Não vejo ele sendo usado na jungle, porque, né, não é, vamos falar assim, não é um item tão bom pra jungle. Normalmente quem usa ele é suporte tanque, os suportes fadinha e os lutadores do top, né, que gastam mana, já que esse item dá bastante mana, tá? Esse aqui é um ponto a se citar. Próximo item, malha de espinhos. Ele entra na mesma questão do coeficiente de vida, por conta do que? Ele é um item que te dá armadura e ataque, mas ele só te dá armadura, não te dá HP. Então, tipo assim, você precisa de você precisa ter vida para poder tancar bem. E vamos lá. Ele é feito com a manopla da Ortiga. A manopla da Ortiga acaba sendo um item pequeno, muito bom, tá? Que a gente pode falar assim, é um item principiante. Ele acaba sendo um item principiante muito bom. E muita gente não entende por quê, mas por que você fala que ele é um item muito bom? Simplesmente ele tá te dando 30 de ataque físico, que é bastante coisa. E ele tá te dando 160 de armadura. Lembrando que dá pra fazer alguns itens com ele. Então acaba sendo que esse item aqui, ele acaba sendo bem fortezinho, top lane fazer, suporte fazer, tá? Lembrando, tem que ser suporte de dano físico. Ele vai conseguir abusar bem. Aí vamos lá. Quando a manopla não tem passiva, você transforma ela na malha de espinhos, você ganha a passiva armadura de espinhos, né, que reflete 25% de todo o dano físico recebido de volta ao inimigo, como dano mágico. E o dano diminui de acordo com a distância, né,
com uma redução máxima até 70% em 800 metros no jogo, né? Pra quem não entende, tipo assim, quanto mais longe o cara estiver de você, você tendo esse item, menos dano ele vai tomar. Tá? Menos dano ele vai tomar. Quanto mais perto, mais dano ele toma. Tá? Então, isso aqui é bom pra contra quem? Atiradores de auto-ataque que querem ficar te dando os auto-ataques e te refletindo dano. E te causando dano. E ele tem uma passiva chamada Contra-Cerco. Quando você recebe dano físico que ultrapasse 2000 em 2 segundos, você investe causando 8% da sua vida máxima de dano mágico a todos os inimigos em um raio de até 400 metros e tem um tempo de carga de 3 segundos. Sozinho, tomou 2k de dano muito rápido, você simplesmente... Você dá uma explosão, como se fosse uma explosãozinha, né? Causando bastante dano. Lembrando, pessoal, o que significa? Esse item aqui é bom pra você fazer quando? Pra acompanhar ele, você precisa ter HP. Tanto pela passiva do Contra-Cerco, quanto pela passiva da Armadura de Espinhos. Que quanto mais HP, mais tempo o cara vai ter que ficar te batendo e mais dano ele vai causar, tá? Próximo item é a capa da Sucubus. Ele não tem, tipo, a questão de itemização pequena, não tem muito o que se falar. Não tem nada muito relevante. E aí, vamos lá, ele dá 200 de resistência mágica, mais 1000 de vida e mais 100 de vida a cada 5 segundos. Ele tem a passiva Véu de Névoa, concede um escudo que anula entre 100 a 1500 de dano mágico fora de combate, tá? Junto com a passiva Antimago, que faz com que ele te dê de 8 a 120 de resistência mágica extra, tá? Lembrando, você começa a tomar dano, você ativa dano mágico. Além de dar o escudo, você já ativa essa passiva aí do Antimago, tá? Pra quem vai fazer esse item? Tanques e lutadores. Mas você também pode fazer ele com outros campeões se tiver muito dano mágico no time inimigo. Tipo, muito dano mágico, você faz a capa da Sucub. Basicamente, você começa a literalmente matar os caras, porque os caras não vão conseguir te estourar tão rápido. Mas ele é um item mais focado pros lutadores e suportes tanque, tá? Alguns junglers também, mas tipo assim, se o campeão ele tem a função de lutador, você pode fazer esse item. Se seu campeão tem função de tanque, com certeza você deve fazer esse item, tá? Mas lembrando, depende, o jogo varia muito, porque você tem que ver o que é melhor. Às vezes você tem mais um sustain, ou não, você tem mais resistências, tá? Isso aqui é importante. Próximo item, Couraça da Selvageria. Couraça da Selvageria é um item bem interessante, já vou explicar quem gosta dele, para você já ter uma noção. Que é basicamente lutadores de dano físico e pessoal da jungle que tem dano físico. Porque simplesmente por conta das questões tanto de status quanto de passiva. Vamos lá, Couraça da Selvageria dá 30 de ataque físico, 220 de armadura, 900 de vida máxima e 5% de velocidade de movimento. E ele tem a passiva Destemido. Ao receber dano, aumenta o dano em 2% e a velocidade de movimento em 1% por 3 segundos. E ele estaca até 5 acúmulos. O que significa? Esse item, pessoal, ele vai aumentar o teu dano e a tua velocidade de movimento. Pessoal, quando eu vou fazer esse item? Quando tem muita coisa que consegue ficar te batendo de longe, você pode fazer esse item. Na verdade, você sempre pode fazer esse item. Não de primeiro item, tá? Mas alguns campeões às vezes até fazem ele de primeiro item. Mas você pode estar fazendo esse item. Lembrando, seu campeão tem que ser de dano físico para você abusar dessa passivinha dele, tá? Próximo item é o Guardião da Noite Eterna. Ele já tem um item quebrado que tem que ser explicado, que é a Couraça do Cavaleiro das Trevas. Ele te dá 180 de resistência mágica e tem a passiva Guardião. Quando você sofre dano superior a 40% da sua vida máxima, em 3 segundos você recupera um total de vida de 40 mais 4% da sua vida máxima por 3 segundos. E aí ele tem 7 segundos de tempo de recarga. E quando você melhora o item, você transforma ele no Guardião da Noite Eterna, que te dá 360 de resistência mágica, 1000 de vida
E a passiva dele, a passiva do Guardião, ela é melhorada, né? Agora você não precisa mais levar 40% da sua vida, mas sim só 30%. E em compensação, ele tá recuperando 320 mais 8% da sua vida máxima, tá? Então significa, tomou muito dano, esse item aqui vai te curar. Lembrando, esse item você deve fazer ele quando? Quando tem muito boneco que seja mais dano contínuo, esse item acaba sendo muito bom. E para algumas fights também. O pessoal que faz ele é os tanques, tá? Especificamente esse item ele é feito para tanque, né, pessoal? Esse é um item que foi feito mais pros tanques do que outra coisa. O próximo item é a Fúria do Dragão. Vamos lá, Fúria do Dragão. Ela tem um item quebrado que tem que ser explicado, que é a Lâmina Escamosa. Te dá 90 de... Ela te dá 90 de armadura, 400 de HP. E a passiva, Golpe Devastador. Seus ataques básicos causam 4,5% da vida máxima de dano físico a monstros e tropas. E restauram vida equivalente a 50% do dano causado. Metade desse dano contra heróis à distância. Traduzindo, esse item aqui basicamente o que ele faz? Você tem uma chance, tá? 50%. Ah não, eu falei caquinha. Ó. Toda vez que você dá auto-ataque, vou explicar de uma forma mais resumida. Deu auto-ataque, independente do que seja, você vai ter 50% de chance de causar um dano equivalente aí a 4,5% da sua vida máxima nos seus auto-ataques, tá? E se você, lembrando, é 50%, e se você erra aquele auto-ataque, no próximo turno a chance aumenta, tá? E aí vamos lá, você com um pouco mais de vida, e você pode melhorar ele pra Fúria do Dragão. E agora esse item te dá resistência mágica, que é 75, te dá aumenta sua defesa física, que é de 0 a 90 vai pra 150, e te dá 1200 de vida. E aí tem a passiva o Golpe Devastador, que agora em vez de causar 4,5, ele vai causar 6% de dano físico extra. E ele ganha uma passiva nova, que é a passiva Poder Divino. Os ataques básicos causam 3% da sua vida máxima de dano físico contra heróis inimigos. Metade do dano contra heróis à distância, né? E torres, lembrando, essa passiva aqui está aqui em torre. Quando ele fala de metade do dano, significa o boneco à distância fez o item, vai dar só metade do dano extra, tá? Vamos lá, vamos falar desse item, vai. Santuário dos Sábios, ele não tem nenhum item de composição. E ele te dá 140 de defesa física, 140 de defesa mágica. E ele tem a passiva Reanimar. Reanima o portador, por 2 segundos após sofrer dano. Basicamente é o seguinte: você foi eliminado. Se você tem esse item, depois de 2 segundos você volta à vida. E esse item vai te dar de 2100 a 3500 de vida quando você voltar. Esse efeito só pode ser ativado até 2 vezes por partida. Lembrando, depois disso, esse item se quebra, ele tem um tempo de recarga aí de 150 segundos, tá? Então, estourou o item a primeira vez, 150 segundos depois ele vai poder ser reutilizado. E guardem bem, tá? Guardem bem. E quando você gasta 2 vezes, ele é destruído. Então, é um item mais de final de jogo. Próximo item, foco dele, já tem que falar. Esse item aqui é muito interessante para bonecos que curam. Eu esqueci de falar. Quem faz a Fúria do Dragão são tanques e alguns lutadores baseados em alto ataque. Aqui é a mesma coisa. Santuário de Sábios qualquer campeão pode fazer, tá? Não se preocupe com isso aí, que o Santuário de Sábios qualquer um pode fazer. Vai lá, Olho da Fênix, te dá 240 de resistência mágica, mais 1200 de vida e mais 100 de vida por segundo. Passiva Linhagem, isso aqui é importante citar. Aumenta a recuperação de vida em 6% a cada 10% de vida perdida. Você perdeu 10% da sua vida máxima, tá, de vida perdida, você vai ganhar, você vai acumulando até 6%, tá? Tipo assim, esse item aumenta a sua cura, tá? É um item focado em cura, tá? Aumentar sua cura. Quem vai fazer esse item aqui normalmente são os lutadores.
Ah, como assim? Sim, esse item aqui pra tanque não é muito bom. E pros lutadores acaba sendo muito bom, já que eles usam muito. Muitos lutadores dependem muito de cura. Né? Próximo item. Malha de metal do Overlord. Vamos lá. 100 de defesa física, 50 de defesa mágica e 1500 de vida. E ele tem duas passivas. Passiva Destemido aumenta em 4% sua vida máxima. Assim, toda a sua vida máxima que você tiver, você vai aumentar em 4%. Então, todo HP que você tiver, tá? Você tem HP, fechou esse item, ganha mais 4%. E ele tem a segunda passiva, que é a recuperação. Recupera 0,5% da sua vida máxima por segundo. O efeito de recuperação é dobrado após 3 segundos sem ser atacado por uma torre ou herói inimigo. Traduzindo, ficou fora de batalha, esse item aqui, ele recupera, vai te curando. E se você ficar fora de batalha, né, não ficar lutando, ele vai te recuperar mais HP. O foco dele é, normalmente, lutadores e tanques vão fazer esse item, tá? Presta bem atenção nisso. Tipo, assassino não gosta muito desse item. Mago também não. Então prestem bem atenção nisso. Próximo item é o abraço gélido. Abraço gélido. Ele te dá 40 de ataque físico, 10% de redução de recarga, 500 de mana, 240 de defesa física e 500 de vida. Pô, só por esse item é incrível. Lembrando, ele tem um item, ele faz com a nota da Ortiga e um itemzinho aqui que é a espada da glória. Ele tem a passiva, né, que é a selvageria, que quando você usa uma habilidade, seu próximo auto-ataque vai causar aí dano, tipo assim, ele vai causar um dano mágico extra nos seus inimigos. E a passiva selvageria dele ela é melhorada, tá? Lembrando que isso aqui ela causa 50% de dano físico mais 30% do seu AP. Então ela tem escalonamento, o dano é escalonado tanto com dano físico quanto com o poder de habilidade na espada gloriosa. Espada da glória, mas quando ele vira o abraço gélido, a passiva dele muda. Passiva selvageria, o próximo ataque básico entre 5 segundos depois do lançamento de uma habilidade causa dano físico extra de 140 a 420 a inimigos ao alcance e reduz a velocidade de movimento deles em 30 segundos, tá? E o efeito desse buff é só 20% quem é boneco à distância, tá? E tem um tempo de recarga de 1.2 segundos. Pessoal, basicamente, sabe aqueles... vamos lá, quem que vai fazer esse item? Tanque, que quer dar... Tanque, lutador, que querem ter utilidade, tá? Já que o foco desse item aqui, especificamente, são para esses campeões, tá? Então você usa esse skill, ganha velocidade de movimento, que é uma coisa que não fala, mas o item te dá. Ele buffa o seu próximo auto-ataque, além do seu próximo auto-ataque causa lentidão, então acaba sendo um item muito bom para perseguições. Quem faz esse item? Lutadores e tanques. E agora vamos pro item Raiva Sangrenta. A Raiva Sangrenta é basicamente um dos itens supremos, né, do jogo para os tanques. Vamos lá, Raiva Sangrenta, 40 de ataque físico, 800 de vida. Ele tem a passiva Apoplexia. Os ataques básicos causam 2% da sua vida máxima de dano físico extra. Quando a vida cai para menos de 50%, o dano aumenta em 50%. Traduzindo, ficou low, ficou abaixo de 50%, você vai causar mais dano. E ele tem ativa que é a Fúria Sangrenta, que deduz gradualmente 30% da sua vida atual, enquanto concede progressivamente um escudo que anula dano equivalente a 40% da sua vida máxima e concede 15% de aumento de dano por 4 segundos. E ele tem um tempo de recarga de 60. Basicamente, esse é um item ativo, você usa ele, ele vai comer um tanto de vida atual sua e vai te dar um escudo que baseado na sua vida máxima, tá? 40% da sua vida máxima. Quanto mais HP o seu campeão tiver, mais escudo ele ganha, tá? Isso é importante citar. E ele tem uma melhoria. E eu já falei, pra quem não conhece isso aqui, é a Pérola da Origem. Depois que você dá os 2 usos do Guardião, né? Santuário dos Sábios, basicamente
o santuário vai se tornar essa pérola da origem. E com a pérola da origem junto com a raiva sangrenta, você faz o fantasma. Vamos lá, 40 de dano físico, 800 de vida. Status não mudaram. Passiva, apoplexia. Isso aqui é muito importante citar. Passiva. Bem, a passiva dele, a apoplexia já mudou. Já que, ó, você ainda causa os 2% da sua vida máxima com dano físico extra. Só que quando sua vida tá abaixo de 50%, você causa 75% de dano a mais. Antes era só 50%. Então já deu uma boa ajudada. E ele tem a passiva Fúria Sangrenta. Deduz 30% da sua vida atual, enquanto concede um escudo que ele chega, em vez de ser agora 40% da sua vida máxima, é 50% da sua vida máxima. E 15% de dano, tá? Se eu tiver certo, mudou não. Esses 15% se mantém. Só que aí, ó, causa dano mágico equivalente a 4% da sua vida máxima, tá? A 2.000 contra monstros. Os inimigos ao redor por segundo, o efeito dura 4 segundos. Ativa o item, ele vai, além de aumentar o seu dano físico em 15%, agora ele tá te dando um dano mágico extra para todo mundo que tá perto de você, equivalente a 4% da sua vida máxima. Tá? Isso aqui é bem interessante. Próximo item é o segundo item supremo do jogo. Investida glacial. Lembrando, segundo item supremo dos tanques. Tá? Investida glacial. 240 de armadura. Te dá 1000 de vida e tem a passiva armadura de gelo. Quando sofrer efeitos de controle de grupo pesado, exceto supressão, concede um escudo que anula 12% da sua vida máxima de dano por 5 segundos. E tem a passiva impacto, né? Passiva dele impacto que atordou os inimigos dentro de um alcance de 450 metros dentro do jogo por 0.5 segundos e causa de 60 a 200 de dano mágico. E eles em seguida recebem 50% de lentidão por 1 segundo. A duração do atordoamento aumenta em 0.5 segundos se os inimigos tiverem velocidade de movimento reduzida. Tá dizendo, você tem alguma forma de tirar a velocidade de movimento dos caras? Aumenta mais 0.25 segundos, né? E ele tem um tempo de recarga de 90 segundos. Coisa que pode citar. Todos os itens supremos, eles compartilham o mesmo cooldown. Então, se você fazer esse item e esse item, eles vão compartilhar o mesmo cooldown, tá? Então, toma cuidado com isso. E ele tem a evolução dele, que é com a Pérola da Origem, que é o Inverno. Mesma questão da 240 de armadura, 100 mais 1000 de HP, mas aí as passivas mudam. Armadura de gelo, quando sofre dano de controle de grupo pesado, excedendo exceto pressão, concede um escudo que anula 12%. Lembrando, olha, já aumentou bem. Não? Ah, não muda. Ah, ele tem mudado a passiva dele. Então ele tá, tomou o CC ainda, vai tomar... vai recuperar, ganhar um escudinho que equivale a 2% da vida máxima, tá? E ele tem a passiva que é o impacto, que o alcance dele, que era 450, foi para 600. O dano mágico nos caras ainda continua a mesma coisa, só que a lentidão que eles vão receber, em vez agora de ser 50%, eles vão tomar 90% de lentidão. A duração do congelamento aumenta em 0.5 segundos se os inimigos estiverem sofrendo com perca de velocidade de movimento. E em mais 0.5 segundos se eles tiverem velocidade de ataque reduzida. Traduzindo, esse item aqui comba com isso aqui, ó. Comba com esses dois. Você tem esses dois aqui. Se você fizer esse item aqui, meu amigo, você vai dar um tempo de controle de grupo absurdo nos inimigos, tá? Lembrando, são dois. Ele é um item já supremo. Mas bem, pessoal, como eu queria trazer pra vocês, eu trouxe aqui um pequeno guiazinho sobre os itens de tanque. Era o que eu queria trazer pra vocês. Vai ser esse episódio por aqui. Falou, disse e tchau.